Salve galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje nós vamos te contar um pouco da história do bairro da Liberdade. O bairro é conhecido nos dias atuais por ter uma forte ligação com o Japão. Inclusive a própria estação do metrô do bairro, que se chamava Liberdade, passou a se chamar Japão Liberdade. A cultura japonesa está por toda parte, seja na arquitetura, nos postes de iluminação no estilo japonês, na feirinha com as comidas típicas, nos restaurantes com a gastronomia japonesa, supermercados com produtos importados da Terra do Sol Nascente, livrarias e bancas que vendem mangás e até mesmo jornais no idioma japonês. A história dos imigrantes japoneses no Brasil começou a ser construída em 18 de junho de 1908, com a chegada do primeiro navio, o Kasato Maru, em Santos, mas os primeiros japoneses só chegaram no Distrito da Liberdade 4 anos depois, em 1912. Olhando o local hoje, parece até que os japoneses descobriram o bairro, mas acredite, já haviam muitas lutas, muitas histórias que antecederam a chegada dos imigrantes japoneses. Muita gente sofreu, chorou e sangrou lutando por sua liberdade naquela região. A Praça da Liberdade tinha o nome de Largo da Forca e lá ocorriam punições e execuções, principalmente por enforcamento de escravizados fugitivos, e todos eram sepultados no cemitério dos Aflitos, próximo ao local. E hoje você vai conhecer uma dessas histórias que estão literalmente enterradas no bairro da Liberdade. O ano era 1821, um ano antes da independência do Brasil. Na cidade de Santos estoura uma revolta nativista, ou seja, revolta promovida por brasileiros que, assim como muitas outras que já haviam ocorrido antes, nasce do desejo de igualdade entre brasileiros e portugueses e de libertação de Portugal. O cabo negro do exército Francisco José das Chagas, conhecido também como Chaguinhas, e o soldado Joaquim José Contindiba são os líderes dessa insurreição, que exigia simplesmente o fim do atraso salarial dos soldados brasileiros, atrasos que já duravam 5 anos, injustiça que não ocorria com os portugueses. A insurreição não durou muito tempo. Sufocada a revolta, os soldados que eram de Santos permaneceram em Santos para serem julgados por lá. Chaguinhas e Contindiba, como eram naturais da capital, são levados para São Paulo. Não demora a sentença e os dois são condenados à pena capital em praça pública. Foi erguido no Largo da Forca um patíbulo, aquela estrutura montada para execuções públicas. O primeiro a ser enforcado é Contindiba, que morre instantaneamente. Em seguida é a vez de Chaguinhas, que fica dependurado até que a corda arrebenta e ele cai ao chão. A multidão que acompanhava gritava e clamava: "Liberdade! Liberdade!". Nessa época, acreditavam que se a corda arrebentasse, o condenado deveria receber o perdão, pois ele teria sido salvo por uma intervenção divina. Porém, os carrascos impiedosos e céticos dependuram Chaguinhas novamente na forca, até que um novo milagre aconteceu e a corda arrebentou novamente, fazendo com que ele caísse de novo ao chão. A multidão gritava não somente liberdade, mas também milagre, milagre. Há uma comoção por parte das pessoas que acompanhavam. Afinal de contas, Chaguinhas era conhecido de muitos ali. Ele era filho do bairro, cresceu por ali. Mais uma vez os carrascos não dão ouvidos e penduram Chaguinhas pela terceira vez. Algumas teorias dizem que a corda teria arrebentado pela terceira vez, e quando Chaguinhas já estava no chão, ainda demonstrando sinais de vida, teria sido morto a pauladas. Outros afirmam que a corda não arrebentou, mas como ele ainda estava vivo, terminaram de matá-lo a golpes de madeira. Logo após a sua morte, algumas pessoas ergueram uma cruz e acenderam velas no local. Chaguinhas foi enterrado no cemitério dos Aflitos, que ficava entre as ruas dos Estudantes, Rua da Glória e Galvão Bueno. No meio do cemitério foi erguida uma capela, em 1775. Foi numa cela construída dentro dessa capela que Chaguinhas passou seu último dia de vida. Na época, essa região da cidade era considerada uma área periférica, e esse cemitério era justamente para enterrar as pessoas que viviam às margens da cidade, os mais pobres, os escravos
indigentes, enfermos e os que foram julgados como criminosos e mortos na forca. O cemitério dos aflitos não existe mais, foi extinto em 1859, com a inauguração do cemitério da Consolação. Sua demolição ocorreu em 1883, mas a história de Chaguinhas permanece no consciente do povo, especialmente o povo negro. Sua morte e os fatos que aconteceram naquele dia fez as pessoas acreditarem que Chaguinhas, além de ser inocente, possuía uma proteção divina. No interior da Capela dos Aflitos existe uma espécie de altar com representações de Chaguinhas como um santo. A porta, que teria sido a porta de sua cela, está cheia de pedidos e faixas de agradecimentos pelas graças alcançadas. No Largo da Forca, ponto de execução de Chaguinhas, foi erguida em 1887 a Igreja Santa Cruz dos Enforcados, também conhecida como Igreja das Almas, onde as pessoas acendem velas para as almas dos enforcados. Esse episódio comoveu uma parte da população na época, de maneira tão marcante que, com o passar do tempo, a região passou a se chamar Liberdade. Em 2018, um prédio foi demolido na rua Galvão Bueno e arqueólogos encontraram um sítio arqueológico com 9 ossadas, todas de origem negra. A pergunta que fica é como uma história tão forte como essa não é conhecida pela maioria das pessoas. Como um bairro com uma origem como essa parece não enxergar a própria história e não olhar para o próprio povo. Será que Chaguinhas não mereceria um reconhecimento maior? Será que a estação de metrô não poderia se chamar Liberdade Chaguinhas? Ou Chaguinhas Liberdade? Ou ainda mais bonito, talvez seria Liberdade dos Aflitos. O que você pensa sobre isso? Deixe seu comentário. Se gostou do vídeo, curta e compartilha. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino de notificação para receber os próximos vídeos. Até lá!